Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindo aos nossos alunos, ex-alunos, amigos e amantes da história. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o período regencial. Período este que vai de 1831 a 1840. Para ser mais exato, começa no dia 7 de abril de 1831 com a renúncia de Dom Pedro. Logo de cara vocês podem fazer a seguinte pergunta: Professor Carlos, mas o que é que leva Dom Pedro a renunciar, se ele era o imperador do Brasil? Bom, para compreendermos isso, essa renúncia de Dom Pedro, é necessário a gente perceber o que aconteceu antes disso. Vamos lá. Vou citar aqui 4 fatores muito importantes para a renúncia. Primeiro, Dom Pedro perdeu a Cisplatina. Isso gerou uma insatisfação até por parte do grupo que o apoiava. Depois, Dom João VI morreu em Portugal. E ele ficou naquela dúvida a princípio: retorno ou não? Depois ele renuncia ao trono português e continua aqui no Brasil. Posteriormente acontece o assassinato de um oposicionista chamado Líbero Badaró. Quem mata Líbero Badaró? A polícia. Quem vai pagar o pato? Dom Pedro. Afinal de contas, quem manda na polícia é o imperador. Então isso também vai para Dom Pedro. E por um outro lado, para concluir esse cenário ruim, a Noite das Garrafadas, no dia 12 de março de 1831. Então no dia 7 de abril, ele não tem mais crime para governar. Ele renuncia, ele vai embora, mas deixa aqui seu filho com 5 anos de idade. Segundo a Constituição de 1824, ele não tinha capacidade, nem muito menos idade, para governar, já que a idade mínima para assumir o cargo era 18 anos. Existiam 3 grupos políticos aqui no Brasil disputando o poder nesse momento. Primeiro, são os restauradores, também conhecidos como Caramurus. É uma espécie de grupo conservador, liderado por José Bonifácio. Eram portugueses ou descendentes diretos dos portugueses, burocratas, uma espécie de turma de Dom Pedro, né? O grupo que apoiava ainda e acreditava numa possível volta de Dom Pedro aqui para o Brasil, sem chance, né? Mas acreditavam nisso. O segundo grupo são os liberais moderados, que eram conhecidos como chimangos, liderados por Diogo Antônio Feijó, que a gente vai falar desse cara daqui a pouco. Ele tem uma importância muito grande no cenário político nesse momento. E Evaristo da Veiga, entre outros, né? Quem são? São proprietários rurais que participam desse grupo, basicamente proprietários rurais do Sudeste, monarquistas e escravistas. O que é que eles queriam? Eles queriam o poder centralizado, né, no Rio de Janeiro, e defendiam, acima de tudo, por causa desse poder centralizado, defendiam o federalismo. E o terceiro grupo é conhecido como os liberais exaltados, ou farroupilhas, ou jurujubas. Eram proprietários rurais da periferia, do interior do Rio, São Paulo, Minas Gerais também e no Nordeste. Também fazia parte desses jurujubas ou farroupilhas, a turma da classe média urbana, uma parte do exército, né, insatisfeita, e tinha como alguns líderes Cipriano Barata e o Borges da Fonseca. Essas pessoas estavam nesse meio, né? Num primeiro momento, a gente tem que deixar claro que a Constituição de 1824 dizia que, após a abdicação ou renúncia do imperador, quem deveria assumir, o seu filho não tendo idade suficiente para isso, quem deveria assumir era uma regência trina. Só que essa regência teria que ser votada. Naquele momento que Dom Pedro deixa o país, o parlamento
a Assembleia estava de férias. Então, quem assume a regência trina provisória, por isso que o nome é provisória, que ela tem um período de abril a julho de 1831. E basicamente essa regência trina provisória serve para organizar as eleições. Quem assume? Lima e Silva, Vergueiro e o Marquês de Caravelas. Só que eles fazem muito mais nesse curto período que organizar as eleições. Eles promovem um certo avanço do grupo liberal no poder, readmite todo o Ministério Brasileiro, que havia sido colocado para fora por Dom Pedro, anistia todos os presos políticos, também, que eram contrários a Dom Pedro, e expulsa definitivamente todos os estrangeiros do exército brasileiro que estava meio que sem credibilidade naquele momento. Suspende, consequentemente, o poder moderador, que o poder moderador só podia existir se um imperador tivesse no cargo, que não era o caso nesse momento, né? A gente tinha apenas uma criança que futuramente seria o imperador, mas teria que completar 18 anos. Tem um período ainda para poder esse imperador chegar lá. Então, o poder moderador está suspenso. Bom, a partir desse momento, você tem uma nova regência. Tem as eleições, e com essas eleições, você tem representantes do norte do Brasil, do sul do Brasil, e alguém ligado à força. O brigadeiro Francisco Lima, o João Braulio Muniz do norte, e do sul vem José da Costa Carvalho. Esses três serão os regentes que comandarão o país pelos próximos anos, 1831 a 1834. Logo de cara eles criam a Guarda Nacional. Criou a Guarda Nacional para tentar dar legitimidade a uma força que estava desacreditada. O Exército, a Marinha, com representantes estrangeiros, como eu citei para vocês anteriormente, com baixos salários, faziam com que as pessoas não levassem a sério a patente, o cargo ocupado dentro do Exército da Marinha. Então eles reduzem as tropas do Exército da Marinha e fortalecem a Guarda Nacional. Enquanto isso, nas províncias, o comando vai pertencer aos coronéis. Esses coronéis eles eram de duas formas. Ou através da eleição entre os chamados cidadãos ativos, que eram homens muito, muito ricos, homens da elite, né? Ou uma patente adquirida com muito dinheiro. E nesse mesmo cenário, você tem ainda a defesa dos interesses dos grandes fazendeiros, que na verdade fazia parte desses coronéis. Diogo Antônio Feijó, ele surge nesse cenário primeiro como ministro da Justiça. Ele é ministro da Justiça, contribui diretamente para a criação da Guarda Nacional, com o objetivo de manter a ordem e a decência em todo o país, tendo em vista que o Exército falhou nesse processo, e também contribui para a criação do ato adicional. O que é o ato adicional, professor? O ato adicional ele vai preencher determinadas lacunas da Constituição de 1824, ou então fazer com que determinadas leis que não poderiam mais ser cumpridas porque não existia a presença do imperador, deixem de existir. Como, por exemplo, o poder moderador. O poder moderador existia na Constituição de 24, mas agora deixa de existir. E, consequentemente, todos os cargos que estavam vinculados ao poder moderador. Então, o ato adicional ele serviu para
complementar e alterar a Constituição de 24. Aí ele substitui a regência trina permanente por uma regência una e cria as Assembleias Legislativas Provinciais. As províncias, com o ato adicional, elas ganharão mais força. Extingue o Conselho de Estado, esse conselho que era vinculado diretamente ao imperador, sem conselho. E cria o município neutro do Rio de Janeiro. Né? Criação do município neutro do Rio de Janeiro. Quem assume na regência una? A regência una vai ficar de 35 a 37. A primeira regência una. Quem assume? Diogo Antônio Feijó. Logo de cara, mais autonomia para essas províncias. Coloca mais poder para as oligarquias. E isso, de certo modo, foi um tiro no pé. Por quê? Porque a partir daí começou a existir mais disputas internas, como agora. As oligarquias locais percebiam que estavam mais próximos desse poder, é que as disputas locais passaram a existir muito mais forte. Tá? E isso fez com que ele encarasse duas grandes revoltas. A cabanagem no Pará e a farroupilha no Rio Grande do Sul. Aí muito desgastado, sem força de fato para continuar, em 1837 ele renunciou. E a partir daí, quem assume? Araújo Filho, que fica de 1837 até 1840. Só que é uma outra postura. Se você tem Diogo Antônio Feijó, que apesar de ser autoritário em determinadas decisões, era considerado um liberal, agora não. Agora você tem um conservador. Então, logo de cara, ele toma determinadas decisões que vão passar por cima das decisões que Diogo Antônio Feijó havia comandado até então. Né? Ele revoga o ato adicional quase que como um todo, né? Tira o poder dessas províncias, anula essas reformas liberais, forma um novo ministério, né? Quer dizer que tudo aquilo que o Feijó fez anteriormente ele desmancha, forma um novo ministério chamado Ministério das Capacidades. Mas ele também enfrenta duas grandes revoltas. Na Bahia, a Sabinada, e no Maranhão, a Balaiada. Né? São duas revoltas muito pesadas para você continuar no cargo. E a partir daí começa uma disputa muito grande entre grupos políticos bem diferentes. De um lado, os liberais, que estavam apoiando o golpe da maioridade. Do outro, os conservadores, que estavam dando apoio a Araújo Filho. Então, em meio a tudo isso, começa a existir uma organização por parte dos liberais para fazer com que Dom Pedro II assuma antes de completar os 18 anos. Aí surge o Clube da Maioridade, que tem como objetivo levar para o povo, né, deixar claro que a decisão vai partir do povo, a campanha da maioridade. Nós vamos levar um novo imperador, apesar de pouca idade, ao poder. E isso fica muito claro nas províncias que sentem que com Araújo Filho eles perderam espaço, eles perderam poder de decisão. Mesmo com os conflitos internos, porque isso aí, as revoltas estão acontecendo concomitantemente, né? Então eles perderam esse poder de decisão e eles querem recuperar. A esperança é colocar mesmo que um jovem no poder, mas que esse jovem possa devolver a possibilidade deles tomarem as decisões dentro daquelas províncias. Tá, pessoal? E a partir daí, os liberais vencem, né? Por pressão popular, Dom Pedro II assume com um pouquinho mais de 14 anos. Né? 14 anos, 15 anos incompleto no caso, né? E aí inicia o chamado
segundo reinado, que vai de 1840 a 1889. Nesse período regencial, nós tivemos grandes revoltas. Cabanagem, Sabinada, Revolta dos Malês, Balaiada, Revolução Farroupilha. Todas essas revoltas, nós vamos falar delas na segunda parte da aula sobre o período regencial. Valeu? Por hoje é só, pessoal. Gostou? Dá um like aí no canal. Segue o nosso canal Carlos Cavalcante, que a gente vai estar sempre trabalhando com um pouquinho da história para vocês. Beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!